E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Dominando Filmes. Hoje iremos recapitular um filme muito interessante de ficção que conta uma história bem inusitada a respeito de como seria se existisse um outro mundo bem próximo ao nosso, ao ponto de duas gravidades opostas estarem em um equilíbrio perfeito. O filme da vez se chama Mundos Opostos, de 2012. O filme começa com uma voz narrando as regras de seu planeta que tem uma gravidade dupla. Em tal realidade, dois planetas estão tão próximos um ao outro que bloqueiam os céus. As pessoas que vivem no planeta superior parecem estar de cabeça para baixo na visão das pessoas do planeta inferior. As regras da gravidade se aplicam para ambos os planetas. Portanto, as pessoas não podem visitar o planeta oposto, pois a gravidade de seu planeta de origem sempre a puxará de volta. Existem três leis fundamentais. Primeira, todas as matérias são puxadas por apenas uma gravidade, que é a gravidade de seu planeta de origem. Segunda, o peso de um objeto pode ser compensado usando matéria do mundo oposto, chamada de matéria inversa. E terceira, após algumas horas de contato com a matéria inversa, acontece um processo de combustão que a faz pegar fogo. Essas três leis são imutáveis. O mundo de cima é chamado de mundo superior, enquanto que o de baixo é chamado de mundo inferior. O status dos dois mundos é muito diferente, onde o mundo de cima é altamente desenvolvido e rico, enquanto que o mundo de baixo é subdesenvolvido e muito pobre. O mundo superior extrai petróleo barato de baixo e vende eletricidade a um preço exorbitante para as pessoas do mundo inferior. Eles exploram recursos lá de baixo e prosperam. As pessoas estão estritamente proibidas de entrar em contato com qualquer pessoa do planeta oposto. A infração desta lei pode ser punida com a morte ou prisão. O único contato legal que as pessoas de dois planetas podem ter é na sede da empresa chamada Transmundo, um arranha-céu que une os dois mundos. A voz que nos narra essas informações no início do filme é a voz de um menino chamado Adam. Adam é um residente do mundo inferior. Seus pais morreram anos atrás em uma explosão em uma das refinarias da empresa Transmundo que destruiu metade da cidade. Então ele mora em um orfanato. Seu único parente é sua tia-avó chamada Beck, que ele visita sempre aos finais de semana. A única alegria de Adam na vida são os aviões e as panquecas voadoras de sua tia. Um dia, quando ele estava na casa de Beck, ela lhe conta sobre sua receita secreta de panquecas voadoras que usam pólen de abelhas rosa. Essas abelhas rosas coletam seu pólen de ambos os mundos, que só podem ser encontradas na Montanha Sávia. Ela também mostra a ele um livro que continha os segredos dessas abelhas e promete entregá-lo quando ele crescesse. O segredo desse pólen será crucial para Adam mais à frente nesse filme. Um dia Beck envia Adam para coletar o pólen na montanha. Ele narra que nesse dia sua vida mudou para sempre. Ele sobe o mais alto que jamais escalou antes e chega ao topo. De lá ele consegue ver claramente o outro mundo. Adam tem um avião de papel na mão que ele joga para cima. Ele voa e pousa no chão de cima. Então uma garota surge e pega o avião. Adam olha para ela e os dois sorriem. Logo a história corta para alguns anos depois, onde podemos ver Adam agora já adolescente. Ele e a garota que se chama Eden são amigos desde que se viram pela primeira vez e têm se encontrado no mesmo lugar desde então. Eles se encontram e Adam usa a segunda lei da gravidade para trazer Eden até ele. Ele joga uma corda para ela que amarra em sua cintura e então a puxa para baixo. Ainda usando a segunda lei da gravidade, Adam coloca Eden em seu pescoço e ao mesmo tempo que segura ela para não subir, ele fica mais leve e com isso corre em meio à floresta dando saltos bem altos. Os dois se divertem bastante quando de repente ouvem tiros. Eles correm de volta para o topo da colina que costumavam se encontrar. Adam se apressa para enviar Eden de volta ao topo da montanha do seu planeta, mas os guardas o veem e então atiram nele. A corda escorrega de suas mãos e Eden bate com a cabeça no chão em cima. Ele a observa deitada imóvel no chão enquanto o sangue escorria de sua cabeça. Os guardas o pegam, então colocam fogo na casa de sua tia e levam ela para algum lugar. A cena corta para 10 anos depois. Adam agora é um jovem adulto que trabalha em uma oficina mecânica com seu chefe chamado Albert. Ele está fazendo experiências com um pólen de abelha e faz uma fórmula antigravidade para um creme facial anti-envelhecimento. No entanto, a fórmula funciona apenas por alguns segundos. O equipamento necessário para desenvolver a fórmula somente estava disponível no mundo superior. Naquele mesmo dia no trabalho, ele se surpreende ao ver Eden na TV. Ele não a via desde o incidente. Acontece que ela trabalha no edifício da Transmundo. Adam fica extremamente feliz ao vê-la e saber que ela estava bem. Ele então consegue uma vaga para trabalhar na Transmundo através de seu invento incrível. Lá eles podem fornecer recursos necessários para ele completar a fórmula do seu creme facial, mas também planeja se encontrar com seu amor de infância lá. O arranha-céu possui vários andares. Os pisos com símbolo de mais são para os funcionários do mundo superior, enquanto que os com sinal de menos são para os funcionários do inferior. Adam trabalha no andar 0, que é o andar do meio e tem funcionários de ambos os mundos.
O chefe do estabelecimento o informa sobre as regras do local de trabalho. Segundo ele, Adam, por ser de baixo, teve muita sorte de ter obtido um prestigioso trabalho na Transmundo. Por último, ele informa Adam que se ele roubar qualquer tipo de matéria inversa de cima, ele será demitido e preso na hora. Outro funcionário entrega a Adam matéria inversa para o seu trabalho e o aconselha a mantê-la na geladeira para não queimar. Depois do trabalho, Adam volta para a casa de Albert, que está bravo com ele por trabalhar agora para Transmundo, alegando que as pessoas de cima são ruins. Na verdade, Albert está com medo de que Adam possa se matar tentando trabalhar naquela empresa. Mas depois de um pouco de argumento de Adam, ele concorda em ajudá-lo. Enquanto isso, Eden está em um grupo de autoajuda, onde ficamos sabendo que ela perdeu toda a memória depois do acidente. Ela não se lembra de nada o que aconteceu e nem de Adam. Certo dia, no trabalho, Adam pede ao seu colega de cima, chamado Bob, para ajudá-lo a fazer uma ligação a Eden. Então, Bob concorda. Naquela noite, Adam, Albert e seu amigo chamado Pablo estão juntos conversando no topo de um edifício. Pablo questiona Adam se tudo isso que ele está fazendo realmente valeria a pena, pois ele teme que Eden não queira mais nada com Adam. Mas Adam insiste que sim, que vai valer a pena. No dia seguinte, já no trabalho, ele deu a Bob selos raros do mundo inferior como presente. Ele começa então a trabalhar muito em seu creme para o rosto. Depois de alguns dias, ele apresenta o creme para o diretor de cima. Ele o aplica no rosto de um cachorro, após no qual o rosto é levantado, porém por pouco tempo. A diretoria fica impressionada e dá a Adam mais tempo para fazer o efeito do creme durar mais. Adam decide trabalhar horas extras naquele dia. Depois que o escritório fica vazio, ele sobe em um móvel e liga para a recepcionista de cima usando o telefone de Bob. Ele então marca o encontro para conhecer Eden como se fosse Bob. Mais tarde, na loja de Albert, eles fazem para Adam um terno pesado feito de matéria inversa para ajudar ele a andar em cima. No entanto, por causa da terceira regra de gravidade, o traje começará a queimar depois que ele estiver em cima por um tempo. No dia seguinte, Adam veste o terno em uma sala privada no trabalho e se disfarça como um funcionário de alto nível. Assim que ele veste o terno e os sapatos, o peso deles compensa o peso de seu corpo, tornando-o capaz de andar no teto. Ele então corre rapidamente para o andar em que Eden trabalha. Chegando lá, ele fica muito feliz em revê-la, mas para sua surpresa e decepção, ela não o reconhece. Sua colega informa Adam sobre a amnésia de Eden. Adam dá uma desculpa por ele ter ido ver Eden, mostrando seu creme facial como se fosse um vendedor com interesse apenas de vender o seu produto. Ele tenta contar coisas de sua infância na esperança de fazê-la se lembrar dele, mas ela apenas ri. Então por dentro, seu terno começa a queimar. Adam corre para o banheiro e tenta diminuir a dor do calor com água. Quando ele vai ao mictório urinar, a urina cai para o teto e depois vai para o detector de fumaça. Nesse momento, um alarme dispara e Adam é perseguido pelos oficiais, mas consegue fugir. Mais tarde, naquela noite, Pablo e Albert aplicam pomada em suas queimaduras. No dia seguinte, no trabalho, um alarme dispara. Era o conselho anunciando o nome de alguns funcionários a serem demitidos. O nome de Bob estava na lista. Depois que todos vão embora, Bob e Adam conversam. Adam fica triste por seu amigo ser demitido. Porém, antes de sair, Bob dá a ele uma caixa com seu cartão-chave de identificação, para que Adam possa sair do edifício Transmundo e entrar na área superior se ele quiser. Adam está sozinho quando recebe uma ligação no telefone de Bob. Era Eden, ela estava confusa porque Adam não voltou depois de sair no dia anterior e quer conhecê-lo melhor, sugerindo um almoço entre eles dois. Ele vai para a sala privada e veste o terno novamente para se disfarçar mais uma vez como um funcionário de alto nível. Então, usando o cartão de Bob, ele sai do edifício Transmundo e entra no mundo superior pela primeira vez. Quando ele olha ao redor, fica surpreso com tantos prédios e lugares bonitos, diferentes de como são os do seu mundo. Então ele vai encontrar Eden no restaurante que marcaram. Adam tenta fazê-la se lembrar dele, o que deixa ela bem desconfortável, então ela se levanta para ir embora, mas Adam convence-a a ficar. Eles conversam por um tempo e dão bastante risada juntos. Então, depois disso, os sapatos de Adam começam a esquentar muito. Ele tem que voltar para baixo o mais rápido que puder. Os dois saem do restaurante e planejam outro encontro para o dia seguinte. Depois que Eden se vai, Adam, com seus sapatos já pegando fogo, corre para a água do mar e pula nela. Assim que seus sapatos saem do seu pé, ele é puxado para baixo e cai no mar de seu mundo. Adam finalmente chega em casa, mas fica resfriado. Naquela noite, Eden tem sonhos com Adam. Ela está começando a ganhar sua memória de volta. No dia seguinte no trabalho, a fórmula do creme facial de Adam está completa. Ele o apresenta aos membros do conselho em um auditório. Uma velha senhora se senta ao lado de Adam, onde ele aplica o creme facial no rosto dela, tendo um incrível resultado imediatamente. Os membros do conselho batem palmas para ele. Então, de repente, Eden entra no auditório. Ela percebe Adam e fica surpresa ao ver que ele está lá embaixo.
Ela o chama de Bob na frente de todos, mas Adam diz que ela pode estar enganada e que seu nome era Adam. Confusa, Eden foge dali. Depois que a reunião termina, Adam corre, veste seu terno com matéria inversa e sai correndo procurando por ela. No entanto, ela sai do prédio antes que ele consiga alcançá-la. Adam usa o cartão de Bob, mas não funciona dessa vez, pois como Bob tinha sido demitido, seu cartão foi bloqueado. Vendo que seu disfarce foi descoberto, Adam foge enquanto o guarda o persegue. Ele consegue escapar, mas não tem como voltar para o seu mundo. Incapaz de encontrar Eden, ele vai até a casa de Bob para pedir ajuda. Bob fica surpreso, mas o acolhe de bom grado. Adam fica sentado em seu teto enquanto Bob faz para ele um suporte melhor com matéria inversa. Ele faz um traje projetado de uma forma que não se queime, mesmo após de um longo contato com a matéria inversa. Então Adam mostra a ele seu experimento com um pólen rosa. Ele mistura líquidos de ambos os planetas e cria uma substância flutuante que resiste à gravidade de ambos os mundos. Bob está com medo de que a Transmundo tenha a fórmula e a use para o seu lucro. Mas Adam revela que ele nunca disse às pessoas da Transmundo sobre o ingrediente secreto, que é o pólen rosa. Sem ele, a empresa sim não pode fabricar o creme facial anti-envelhecimento. Naquela noite, Adam vai ao restaurante que almoçou antes com Eden ver se a encontrava. E para sua alegria, ela estava lá. Ele vai falar com ela e, surpreendentemente, ela fica feliz em vê-lo. Ela diz a ele que estava começando a se lembrar dos momentos que passaram juntos. Então, os dois finalmente se beijam. No entanto, logo em seguida a polícia da fronteira chega lá e os dois têm que se separar novamente. Adam foge e de alguma forma consegue voltar para baixo. A polícia ainda está procurando por ele. Sua fuga chegou às manchetes da TV. De volta, ele escala a Montanha Sávia e espera lá encontrar Eden. Ela finalmente chega, então os dois flutuam no ar se beijando por um longo tempo. Depois de seu momento de amor, Adam vai deixar Eden de volta, porém um grupo de soldados surge procurando por eles. Eles tentam fugir, correndo dentro de uma grande estrutura num mundo superior. Adam usa somente o próprio peso de Eden para compensar o seu peso com a gravidade e assim conseguir dar grandes saltos. Mas no final, depois de um tiro dos guardas, ele não consegue mais se segurar e cai de volta no seu mundo enquanto Eden é presa. Adam cai em cima de uma árvore e é salvo do impacto por causa do restante de peso de matéria inversa que tinha ainda em seu terno. Depois disso, em um certo dia, Adam, caminhando pelas ruas lá de baixo, é sequestrado por dois homens em um carro. Eles dizem a ele que estão dispostos a retirar as acusações contra Eden se Adam lhes der a fórmula de creme facial anti-envelhecimento. Ele então, depois dessa conversa, é jogado para fora do carro. Adam acredita que nunca mais poderá ver novamente Eden. Então, volta para sua vida normal. Enquanto isso, lá em cima, Bob experimenta a fórmula que Adam lhe mostrou e descobre que ela pode mudar o efeito da gravidade para que as pessoas de cima consigam andar lá embaixo. No dia seguinte, Eden visita Bob pedindo ajuda. Mais tarde, naquele dia, Adam está na loja de Albert trabalhando quando de repente Bob chega lá. Adam fica muito surpreso e pergunta a ele como isso era possível. Bob parece poder flutuar no ar e permanece no mundo inferior usando somente a fórmula de Adam. Ele mostra que pode ficar ali embaixo sem a ajuda dos pesos da matéria inversa. Ele aperfeiçoou a fórmula de Adam de modo que qualquer matéria possa neutralizar a gravidade de qualquer um dos mundos. Bob também diz que comprou a patente do creme de beleza antes que a Transmundo pudesse. E diz também que ele tinha um encontro marcado. Adam, já no local do encontro, espera por ela que chega logo em seguida e eles estão no mundo inferior. Ela diz a ele que está grávida de gêmeos, resultando em sua liberdade de poder caminhar e permanecer livre em ambos os mundos. Muitos anos depois, arranha-céus altos são vistos em ambos os lados conectando as pessoas, mostrando que tanto o mundo superior como o inferior tornaram-se prósperos através da força de vontade de Adam em querer mudar as coisas para melhor. Muito obrigado por assistir, se gostaram deixem aqui aquela força com seu like e se inscrevam no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!